Bora de informação sobre o São Paulo. Tricolor fechou o mês de agosto com superávit. E o vazamento dessa notícia veio logo depois da péssima informação a respeito da venda de Henrique Carmo para o CSKA da Rússia, operação de apenas 6 milhões de dólares. Para tentar minimizar essa informação, o São Paulo deu a notícia de que conseguiu fechar agosto com um lucro de 4 milhões e 200 mil reais. Por superávit, entenda que o clube arrecadou 4 milhões e 200 mil a mais do que aquilo que foi gasto. Número importante, mas com uma observação absolutamente decisiva. A previsão na projeção orçamentária do São Paulo era de um lucro para esse período de agosto de 55 milhões e 600 mil reais. Confesso não ter entendido o que fez o São Paulo imaginar um faturamento tão grande para o 8º mês do ano. De qualquer forma, esse lucro de 4 milhões e 200 mil tem a ver com a venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk, operação de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O São Paulo ficou com 8 milhões de euros ou 50 milhões e 400 mil reais. Importante registrar também que a venda do Henrique para o CSKA, que vai garantir 32 milhões e meio de reais, não entrou, obviamente, no mês de agosto, vai fazer referência ao mês de setembro, que está no seu primeiro terço. São Paulo descarta novas vendas, a possibilidade de transferência do Pablo Maia foi rejeitada pelos dirigentes do São Paulo, mesmo sem proposta. Existia uma especulação vinda da Europa de que ele poderia se mudar para a Arábia Saudita. Quero te falar agora sobre Rafael Tolói, novo zagueiro do São Paulo. A apresentação aconteceu nesta terça-feira e o Tolói já começou se colocando à disposição para a partida do próximo domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Vai vestir a camisa 2 e se disse muito contente com o retorno ao time onde ele já brilhou. Abre aspas para o Tolói: o São Paulo é imenso. Já foi especial para mim chegar e assistir a um jogo da Libertadores com o estádio lotado, revivendo as boas lembranças que tive. Não vejo a hora de poder estar em campo para ajudar meus companheiros. Tolói ainda foi perguntado sobre a Atalanta. Foram 10 anos incríveis por lá, mas sentia que era o momento de uma mudança. Tive conversas com alguns clubes brasileiros e de fora, mas a partir do momento em que o São Paulo me procurou, tive a motivação para fechar com o Tricolor. Só para arrematar em relação ao São Paulo, negociação do Henrique com o CSKA está fechada. O São Paulo vai faturar 6 milhões de dólares e promete não vender mais jogadores até o fim da temporada. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Aboubakar aceitou reduzir seu salário para jogar no São Paulo. Cifra continua alta, 900 mil reais por mês, livres de impostos. Esse número vai ficar pro São Paulo, com toda a tributação, em algo na casa de 1,3, 1,4 milhão de reais por mês. Essa oferta feita recentemente foi repassada pelo empresário Marcos Leite ao Tricolor. O São Paulo ficou de estudar para ver se consegue ou não avançar nessa negociação. Vale a lembrança de que o representante do Aboubakar no Brasil é o Marcos Leite, aquele mesmo que já havia tentado colocar o Yaya Touré no Brasil em outros tempos. Sobre Aboubakar, na avaliação dos dirigentes do São Paulo, a melhor opção no mercado entre atletas desempregados. E somente jogadores livres no mercado podem ser contratados desde o fechamento da janela no último dia 2. O ponto é, será que para o São Paulo vale a pena fazer um investimento alto em relação a salários num jogador que já está há algum tempo sem jogar? Pensando apenas na Libertadores da América, essa resposta deve ser dada nos próximos dias. Aboubakar, hoje com 33 anos de idade, centroavante da seleção camaronesa, chegou a fazer gol no Brasil. Tem currículo grande, importante, muita força física, alguma técnica e enorme facilidade em marcar gols. É verdade também que ele colecionou algumas polêmicas ao longo da sua carreira, a mais recente enquanto vestia a camisa do Besiktas. Ele alegou um problema de saúde com a sua esposa e deixou a Turquia rumo à França. Alguns dias depois ele volta para a Turquia e alega que por conta de uma lesão muscular não poderia treinar. O pessoal do Besiktas desconfiou da lesão e o submeteu a exames, que não constataram nenhum problema. Foi aí que o pessoal da Turquia no Besiktas descobriu que ele havia ido à França não por conta de um problema de saúde da família, mas porque ele estava fazendo um transplante capilar. E se ele voltasse a treinar e cabeceasse bolas, esse transplante poderia não ser bem sucedido. Besiktas ficou revoltado e acabou por dispensá-lo. O atleta acabou sendo negociado com um time menor no futebol turco, fez boa temporada na Turquia, tanto no Besiktas quanto por esse time menor, e agora está livre no mercado em busca de opções. Aboubakar ainda foi especulado como um possível reforço do Bahia,
para o lugar do Lúcio Rodrigues, vendido nas últimas horas para o Neon. Ainda não tive a confirmação de ninguém do Bahia sobre a possibilidade de o Abubakar virar reforço do tricolor de aço. Assim que tiver qualquer novidade sobre o São Paulo ou o Bahia relacionada a Abubakar, eu volto para contar para vocês. Só peço que deixem like, se inscrevam no canal. Quero falar agora sobre o São Paulo, que avançou na renovação de contrato de Rodriguinho, um dos jogadores que mais cresceram de produção depois da troca no comando técnico, a saída de Luiz Zubeldia e a chegada do Hernan Crespo. Com o Zubeldia, o Rodriguinho praticamente não jogava, mas com o Hernan Crespo, o Rodriguinho passou a ter um papel importante. Até por isso a renovação de contrato se tornou algo extremamente justo. Seu vínculo se encerra em dezembro do ano que vem e o Rodriguinho ganha hoje R$45 mil, o que faz com que a multa rescisória dele no Brasil seja de R$90 milhões. O São Paulo vai prorrogar esse contrato pelo menos até 2028, com um belo reajuste salarial compatível a de um atleta que tem jogado com frequência. Só para lembrar que nas últimas 4 partidas ele chegou a ser titular em 3 delas, em duelos contra Cruzeiro, Atlético Nacional da Colômbia, jogo de Libertadores da América, e também contra o Sport. Queria deixar uma pergunta para você, torcedor são paulino. Rodriguinho tem que tamanho? Qual o potencial desse jogador? Você acredita que ele pode se tornar titular absoluto e peça importante do São Paulo? Acha que ele garantirá uma grande venda no futuro? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar agora sobre o São Paulo, magoado e sem 15% do zagueiro Luizão. Dá para dizer que poucos negócios foram tão ruins para o São Paulo quanto a saída do Luizão, atleta que é zagueiro, tem 23 anos de idade e ficou livre no mercado recentemente após rescindir seu contrato com o West Ham. Quero te explicar e atualizar sobre essa história. O Luizão era atleta da base do São Paulo, formava dupla com o Beraldo. E a expectativa é de que os dois subissem ao time profissional, performassem e fossem vendidos. Mas o Luizão acabou recorrendo a um outro caminho e deixou o São Paulo pela porta dos fundos, garantindo ao tricolor apenas 15% do valor de uma venda futura. O São Paulo não levou absolutamente nenhum real com a transferência do atleta para o West Ham. Coisa de 10 dias atrás, o Luizão rescindiu seu contrato com o clube inglês, ou seja, os 15% que o São Paulo ainda detinha em relação ao Luizão foram para o espaço. A última chance de tentar faturar alguma coisa com o Luizão não existe mais. Atleta que está desempregado, livre no mercado e buscando um clube no futebol brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, eu até cheguei a conversar com o empresário do Luizão para perguntar se não existiria a possibilidade de o atleta voltar ao São Paulo. Até porque o São Paulo chegou a discutir e cogitar a contratação de um defensor. O que eu ouvi do representante do Luizão é que o pessoal do São Paulo está bastante magoado e não toparia esse tipo de negócio. Só para arrematar, é importante lembrar ainda que o Luizão, enquanto atleta do West Ham, chegou a ser procurado para empréstimos por Vasco, Palmeiras e Corinthians. Na oportunidade, porém, o West Ham não quis fazer negócio. O fato dele estar livre antes do fim da janela de inscrições permite que o Luizão ainda seja inscrito no futebol brasileiro, mesmo com o fechamento da janela na última terça-feira. Quero fechar o vídeo para falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League, cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras inclusive maiores do que as atuais. No Brasil ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos, mas levando em consideração que se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião,
por aqui no futebol brasileiro ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda, já usa espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.